O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra não a solenidade, mas a memória, que pode ser, que é também facultativa, de São José Operário. Bonito é entender que São José, ele proveu as necessidades materiais de Jesus e de Nossa Senhora. Lá em Nazaré, sempre que eu vou com os peregrinos e eu entro lá na igreja, que é a casa de São José, onde a família de Nazaré morou, lá tem um quadro muito bonito, onde nós vemos São José ali trabalhando na carpintaria, Nossa Senhora também ali do lado, parece que costurando, e Jesus também ali trabalhando, aprendendo com São José um trabalho, que era o trabalho da carpintaria. Então José é aquele que provê as necessidades materiais. Mas também não podemos esquecer que ele proveu as necessidades também espirituais. Ele também tinha esse lado. José não trabalhava somente para manter esse corpo vivo, mas ele trabalhava também para salvar a alma dele. E também ali, junto com Jesus, que Jesus é Deus, então ele já tinha Jesus ali que veio, o bom pastor, como nós estamos ouvindo no Evangelho de hoje. O bom pastor estava ali do lado de São José. O Senhor, o eterno Salvador, o Criador de todos, o Criador de todos nós. Como diz no Evangelho de São João, no prólogo, tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada foi feito. E junto ali com a mãe dele. Que coisa interessante. Tanto que, nesta mesma casa, existe um
um quadro, um vitral, melhor dizendo, onde tem a morte de São José. E quem é que estava ali do lado de São José quando ele estava morrendo, entregando a alma dele para Deus? Estava Jesus de um lado, Nossa Senhora do outro. São José que cumpre a missão dele de cuidar de nosso Senhor, de prover as necessidades do Senhor. Veja só, José, que necessita de Deus, trabalha para prover as necessidades de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e também de Nossa Senhora. Então estava ali Jesus de um lado, Nossa Senhora do outro, entregando a alma de São José. Mas eu queria hoje falar para vocês uma coisa muito importante. Hoje, nesses dias também que nós estamos aí celebrando a Semana do Bom Pastor. Vocês veem que Jesus aqui está dizendo que ele é o bom pastor. Ele fala também que tem ovelhas que estão fora do redil e que precisam voltar para ele. Então vejam só, existem duas formas de trabalho e que isso precisa ficar muito clara para nós. Existem aqueles que trabalham só se preocupando com esta vida. O médico, o gari, ou seja, aquele que trabalha na limpeza da rua da cidade, é o agricultor, aquela mulher que trabalha como psicóloga, que tem cargos grandes, mas que trabalha também numa casa, numa dona de trabalhando como trabalhadora doméstica. Vocês veem que eu estou colocando tanto aquele trabalho que é reconhecido como aquele trabalho que não é reconhecido, mas para Deus todo trabalho é digno e todo trabalho é necessário. Imagine se não tiver o homem que limpa, que varre, ou a mulher que varre a cidade. A nossa cidade vai ficar um lixeiro, vai ficar suja. Mas precisamos também aqueles que trabalham um trabalho intelectual. Só que essas pessoas, elas trabalham se preocupando apenas com o dinheiro que precisa receber para poder pagar as contas e poder ter uma vida boa, uma vida confortável, mas vive sem Deus. É o que Jesus está falando também hoje no Evangelho. Existem aquelas ovelhas que estão fora do redil e que eu preciso também trazê-las de volta. Então, trabalha para este mundo. Eu conheci um homem que ele não tinha tempo para Deus, não. Ele só trabalhava. Acho que ele não sabia que mesmo trabalhando dessa forma, ele iria morrer um dia. E morreu. Morreu trabalhando, provendo as necessidades físicas, materiais, mas morreu sem Deus, porque ele não tinha tempo para Deus. E aí entra o segundo trabalho que eu queria falar para você. Existe também, meus irmãos, um trabalho que se chama o trabalho pela salvação da minha alma, da nossa alma. E esse trabalho também, ele é importantíssimo. Eu até digo, é até muito mais importante do que esse trabalho normal do dia a dia aí, que todo mundo tem o seu emprego. Mas esse trabalho pela salvação da alma. Lembremos lá no Evangelho de São João, quando Jesus, ali no capítulo 6, Jesus fala: esforçai-vos.
Esforçai-vos para trabalhar pela comida que não perece, que é o alimento que eu hei de dar, que é o corpo dele, a carne dele e o sangue dele. Então existe esse trabalho espiritual, que consiste em quê? Na perseverança, na vida de oração, na vida com Deus. Trabalhar pela salvação da alma, que consiste em rever a vida para ver como é que estão os meus pecados, se eu estou ofendendo a Deus, os pecados que eu preciso confessar para me reconciliar com Deus novamente. Esse esforço, esse trabalho que eu tenho de ter, de levantar para ir participar do sacrifício da Santa Missa, porque eu não posso ficar, nem eu e nem você, nós não podemos ficar sem o alimento eucarístico, sem o pão que veio do céu, que é nosso Senhor. Vocês estão entendendo? Assim como eu trabalho, me empenho pelo trabalho, pelo pão de cada dia, o pão material, eu preciso também trabalhar pelo pão espiritual, que é Deus. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida, terá a vida em mim, diz Jesus. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Está entendendo? Esse empenho, assim como você vai lá e bate o ponto, né? Vai lá e coloca o dedo, sabe lá o que, como é que você comprova com o patrão que você veio para o trabalho e está trabalhando, você também precisa lá colocar o ponto também, o ponto na vida de oração, na vida com Deus, aquele horário, o horário de rezar. Você tem o horário de rezar ou você reza conforme a tua vontade? Você tem aquele horário todo dia, às 3 horas da tarde você estaria rezando, ou às 9 horas da manhã, ou 6 horas, ou sabe lá o horário, aquele horário que você vai lá e bateu o ponto. Agora eu estou aqui com Deus, rezando, falando com o meu Senhor. Esse trabalho, você está entendendo o que significa esse trabalho pela salvação da alma? Porque nós lembramos mais do trabalho pela salvação do nosso corpo. E que não tem jeito, meus irmãos, um dia nós iremos morrer, não tem jeito. Mas a salvação da nossa alma, porque a nossa alma é eterna, e nós necessitamos salvar a nossa alma. Porque um dia nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos. Você tem se empenhado? Qual o empenho maior? E aqui eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, é preciso ter esse equilíbrio. Trabalho pela salvação da alma e trabalho também para manter esse corpo vivo até o dia que Deus nos chamar. É aquilo que São Bento deixou bem claro, né? Trabalho e oração. Trabalho para manter o corpo, trabalho para salvar a alma. Porque de repente você é daqueles que trabalha e não se encontrou com Deus, e você só trabalha, você não quer saber de Deus, e um dia você vai ter que morrer, porque todos nós iremos morrer, e você vai se perder para sempre, não vai se salvar, porque você não tinha uma vida com Deus. Mas também não é viver somente rezando. Tanto que São Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses, ele chama a atenção da comunidade, porque eles estavam dizendo que uma vez que Jesus estava para voltar e podia chegar a qualquer momento, aí eles não queriam mais trabalhar, não, só queriam rezar.
Aí São Paulo disse que aquele que não trabalha também não deve comer, não pode comer. Estão entendendo o equilíbrio que deve existir? Mas eu volto a perguntar: você tem se esforçado, você tem trabalhado pela salvação da tua alma? Você tem levado a sério a vida espiritual? Você tem lido a vida dos santos? Você tem se empenhado na doutrina da igreja, conhecer melhor a doutrina da Igreja Católica, conhecer melhor nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São Paulo, eu tenho em conta de perda todas as coisas que esse mundo oferece, porque agora eu me empenho, tá vendo? Eu me empenho, eu trabalho para conhecer mais nosso Senhor Jesus Cristo, para amá-lo e adorá-lo e servi-lo. Tomemos cuidado, meus irmãos. Existem pessoas que hoje estão nesse afã de querer ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro, que nem na missa está indo mais no domingo. Porque quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro. E o terceiro mandamento é guardar os domingos e festa. Você tem trabalhado pela salvação da tua alma? Ou você tem trabalhado apenas para manter o seu corpo em pé? Aqui eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, e é história com H maiúsculo, porque foi real. Eu já contei aqui para vocês e vou relembrar de novo. Um rapaz que tinha uma vida espiritual assim muito forte, vivia assim empenhando, trabalhando pela salvação da alma dele. E um dia ele começou a dizer que ele precisava ganhar muito dinheiro. E aí ele fez uma opção, né? Ele abandonou Deus e foi agora adorar o Deus dinheiro. E aí se dedicou numa vida de trabalho, ficou rico, ganhou muito dinheiro, mas ficou sem Deus. E aí aconteceu um fato na vida dele, ele pegou uma doença raríssima. E aí eu vejo a mão de Deus. Deus permite determinadas coisas na nossa vida para salvar também a nossa alma. E aí ele tinha o dinheiro, mas os médicos não tinham nada que pudesse curar a doença dele. E aí ele parou para refletir. Ele disse: eu tinha uma vida com Deus e abandonei Deus e fiquei com dinheiro, agora eu tenho dinheiro para comprar tudo, só não compro o dinheiro para me curar dessa enfermidade. Ele me contava isso. E aí ele voltou para Deus. Fez uma boa confissão e voltou para Deus. Você entende o que é se empenhar? Eu sei que hoje é dia de São José Operário e precisamos rezar pelos desempregados, muita gente desempregada, que pela intercessão de São José muitas pessoas possam arrumar os seus empregos, mas eu quero dizer também que existem pessoas que estão desempregadas na vida espiritual e não estão nem procurando melhorar, se empregar, se empenhar nesta vida espiritual. Está desempregado, não está acomodado no desemprego. E eu preciso dizer que hoje, no dia de São José, você também precisa voltar e se empregar na vida com Deus, na vida espiritual. Porque, meus irmãos, quero dizer uma coisa: o trabalho que dignifica o homem e é necessário, mas o trabalho pelo trabalho não salva alma nenhuma.
O trabalho tem que ser um trabalho de empenho numa vida com Deus. Trabalho e oração, oração e trabalho. Você está me entendendo? São José trabalhou. Ele tinha o trabalho dele, mas ele tinha uma vida empenhada com Deus. Por isso, ele morreu com Jesus e Maria do lado dele, rezando também por ele. Espero que você tenha uma vida com Deus, ao ponto de que no dia final você tenha essa vida tão empenhada que você possa ir ao encontro de Deus e encontrar salvação. Vinde bendito de meu Pai. Vinde viver agora, porque você trabalhou pela vida material, mas você também trabalhou pela salvação da tua alma. Em qual das situações você está? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.